te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode dizer isso para Ele, que só vai adorar Ele. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Nós queremos meditar num texto que é muito conhecido de todos nós, que está lá no livro de Esther. Está lá no livro de Esther, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Na verdade, eu quero me ater na parte B. Na parte B deste versículo. Diz assim o versículo 13 do capítulo 4 do livro de Esther, imediatamente antes de Jó. Às vezes é um pouquinho complicado, né? Mas aí está então, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Versículo 14: Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Quantos têm assim uma certa intimidade com o livro de Esther? É claro, as irmãs, não é mesmo? É Esther, é Ruth e tal, mas geralmente os homens não têm tanta familiaridade com o livro de Esther. Irmãos, o livro de Esther é uma coisa tremenda, a profundidade do sentido espiritual do livro de Esther. Na verdade, os três livros, Esdras, Neemias e Esther, eles lançam luz, eles iluminam, eles nos ensinam, eles nos esclarecem o cuidado que Deus tem com o seu povo. O cuidado de Deus com o povo judeu. Quer você goste ou quer você não goste, eu sei que às vezes é meio complicado gostar de judeu, mas é o povo de Deus. É o povo de Deus, é o parente de Jesus. Eles são irmãos de Jesus. E Deus os estabeleceu, como nós aprendemos hoje na magnífica aula da irmã dos anjos. Foi Deus que estabeleceu Israel.
povo judeu, povo israelita, não povo judeu, povo israelita, a nação de Israel. Porque Deus não é um Deus de divisão. Quando Deus olha para o judeu, ele vê Israel. Pois bem, esse livro de Esther, enquanto que o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles cuidam e eles relatam o cuidado de Deus com o povo que retorna da Babilônia, não é? Você lembra? Com Daniel, o povo foi levado cativo para a Babilônia, debaixo da égide do rei Nabucodonosor. Eles foram levados cativos. 70 anos depois, esse povo retorna para Jerusalém. Eram os 70 anos do cativeiro. Então, Esdras e Neemias providenciam informações sobre os cuidados de Deus, sobre o povo que retornou. Enquanto isso, Esther cuida e relata e nos ensina sobre o povo judeu que não retornou, que ficou no Império Persa. Então, é o mesmo povo judeu, só que muitos não voltaram. Então, Esther, ele trabalha, Esther conta um pedaço da história, uma coisa linda, um momento na história desse povo que permaneceu lá na Pérsia, não voltou. Uma curiosidade que todo mundo, até mesmo quando eu era mais jovem, garotinho, há não muito tempo atrás, qual é o livro que não tem o nome de Deus? É o livro de Esther. E agora, o mais difícil é dizer o porquê que o nome de Deus não está no livro de Esther. Isso é uma pergunta que todos nós sabemos, não é mesmo? Quem é que responde aí? Por que não conta? Por que não está relatado o nome de Deus no livro de Esther? Essa é uma questão que nós precisamos saber. Assim, a guisa de introdução, para você ver como a mão de Deus trabalha, é claro que isso aqui não foi uma questão de esquecimento, não passaria batido essa questão. Muito embora os rabinos, aqueles estudiosos que vão decifrando os códigos da Bíblia, eles encontraram 5 vezes o nome Yahvé. Mas aí é uma questão de rabino, nós não somos rabinos, e nós ficamos com essa declaração. O nome de Deus visivelmente não é escrito no livro de Esther. E aí então, existe um porquê. Porque é bom nós saber disso, porque nós sabendo disso, nós vamos entender a provisão de Deus. A minha mensagem, ela tem conexão com isso. Veja bem, o livro de Esther, além de trazer questões históricas, ele também traz estudos de tipologia. Ele ensina muita questão com esse ângulo, o ângulo da tipologia. Ele representa alguma coisa. E se você for ver, olhe bem, lá no capítulo 2 de Esdras, quando, através de estudos, e através de uma profecia, e através de escritos, você lembra que Daniel estava orando, e foi revelado a Daniel que o período do cativeiro tinha chegado no fim. Então, isso é profetizado por Isaías, isso é profetizado por Jeremias. Não é? O próprio Isaías diz que, não sei quantos anos antes, Deus chama o rei Assuero pelo nome. Pelo nome. Então, lá em Esdras, quando o tempo se completa e Deus determina o retorno, do povo judeu para Jerusalém, volta um povo, mas volta uma minoria. Volta muito pouco povo. Muito pouquinho povo. Uma fração. E muitos optaram em ficar lá. É claro. Eu vou para Jerusalém, porque está desolado. Porque está tudo acabado, só tem mato lá. E além de ter mato lá, aquilo lá está invadido pelos samaritanos. Eu não vou para lá. Vai desenhando aí, vai construindo essa introdução. Eu não vou voltar para lá. E na verdade, muitos não voltaram. Preferiram
ficar na terra, a voltar para Jerusalém. E aqui nós temos um ensinamento bíblico muito bonito. Muito bonito. E é por essa razão que o nome de Deus não está escrito no livro de Esther. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não quer se fazer parceiro de uma pessoa que não quer ir para Jerusalém. Você está me entendendo? Você entende isso? Ora, se foi determinado e sabiam-se de que era uma determinação de Deus, isso tinha sido profetizado, isso tinha sido escrito. Deus falou com Daniel, o tempo se cumpriu, o povo agora é para voltar. Mas muitos não voltaram. Deus não tem um compromisso claro, um compromisso aberto com eles. E Deus não associa o seu nome, Deus não associa o seu nome com quem não tem um compromisso com ele. Você está me entendendo? É por isso que, divinamente orientado, o nome de Deus é escondido. O nome de Deus não está aberto. O nome de Deus não está visivelmente claro no livro de Esther. Porque o livro de Esther, se for falar uma questão bem rasteira, o livro de Esther trata de um povo que preferiu não ir para Jerusalém. Não. Eu não vou deixar o meu business aqui. Eu não vou deixar a minha fortuna aqui. Porque ali tinha pessoas, irmãos, que ficavam. Você já viu o judeu? O judeu faz dar dinheiro incrível. Como o judeu faz as coisas fluírem, são abençoados. E Deus mesmo disse através de Jeremias, pode construir, pode comprar, pode construir, porque vocês vão ser abençoados nessa terra. É o povo de Deus. Só que na hora de voltar, eles preferiram ficar ali, a voltar com o povo para reconstruir Jerusalém, que era o desejo de Deus. E aí então, o nome de Deus está escondido, a mão de Deus está ali. E isso aponta para uma outra questão lá na frente, lá no futuro. Lá na frente, lá no futuro. Esse povo todo que ficou na terra da Pérsia, eles representam aqueles judeus que não vão para Jerusalém no dia da volta do Senhor. Olha que profundidade que está escrito sem escrever uma palavra. Eles apontam para isso. É uma tipologia. Esse povo judeu que ficou lá na terra vai ser o povo judeu que vai ficar aqui no dia da volta do Senhor, quando a igreja vai ser arrebatada para a Jerusalém celeste. Esse é o nosso caminho. Então esses são os motivos pelos quais o nome de Deus ele não está aberto. Ele não está aberto. Você lembra? Só para me confirmar, para que às vezes você nunca tenha ouvido isso. Lá em Êxodo, quando Moisés subiu o monte para receber de Deus as tábuas de Deus, você lembra? Moisés ficou lá sobre o monte 40 dias, conversando com Deus e tal, aquela coisa toda. E aí então, quando Moisés desce, o que é que Moisés encontra aqui embaixo? Moisés encontra um carnaval. Encontra aquela questão toda. O povo pecou, o povo fez um ídolo, aquela coisa toda e tal. O que é que Deus diz para Moisés? Moisés, desce porque o povo... Olha bem, irmão. Desce porque aquele povo que tu tirou do Egito, está todo mundo lá pelado, dançando, estão na carne. Não era o povo de Deus. Deus é tremendo. Aquele povo que tu fizesse sair, Moisés. Aquele povo que tu tirasse. Mas quem tirou o povo? Eu não tirei povo nenhum. O povo é teu. Mas ali não era mais. Por quê? Porque o povo tinha pecado. E por mais de uma vez, Deus diz, esse teu povo, eu vou matar esse teu povo. E da tua semente eu vou levantar. Não faz isso, Senhor. E aí então Deus diz assim para Moisés, Moisés, esse povo pecou, esse teu povo que tu tiraste pecou, e é o seguinte, eu não vou com eles. Eu vou mandar um anjo com eles. Por quê? É a mesma questão aqui. Deus não se associa com o pecador. Muito embora a provisão de Deus, a misericórdia de Deus,
A segurança de Deus os alcança, mas Deus não se associa. Deus não se associa. Olhe bem aqui, irmãos. Nós podemos ter a segurança de Deus, porque Deus ia mandar um anjo com eles. Mas o que é que Moisés faz? Não, Senhor. Daqui eu não saio, se a tua presença não for comigo. Moisés era tremendo. Moisés tinha café no corpo. Mas Deus já queria deixar o povo para lá. Esse teu povo, eu não vou com eles. Da mesma forma como Deus não queria ir com o povo no deserto, Deus também não associou o seu nome com aquele povo que ficou na terra. Muito embora fosse o povo dele, muito embora fosse o motivo do amor de Deus, mas Deus não associava o nome dele com aquele povo rebelde. Porque era da vontade de Deus que ali não ficasse ninguém, todos eles deveriam voltar. O judeu nato. O judeu nato. Esse é o motivo pelo qual não aparece o nome claro de Deus no livro de Esther. Porque o povo daqui é um povo rebelde. É um povo que preferiu as coisas da terra, ao invés de voltar, retornar e reconstruir Jerusalém e as suas cercas e o seu templo. Enfim, muito bem, vamos em frente. Então, primeiro quero colocar essa questão da tipologia. Isso aqui aponta para isso. Essa questão de Esther fala muito forte nesse ponto, não é? Quando sai esse decreto, Esdras faz questão de dizer que esse decreto se deu em conformidade com a profecia de Jeremias e de Isaías. Era Deus quem estava falando. É tempo de vocês retornar. Muito bem. Aí então o povo volta, um povo vai para cá e um pouco fica aqui. E aí um certo dia, irmãos, assim de uma forma bem rapidinha para nós avançar, sai um decreto. A verdade é, sai um decreto de um tal de Amã. Esse Amã aponta para o anticristo. Amã aponta para o anticristo. A própria Esther chama ele de esse homem mau, esse iníquo. Esse iníquo. E quem é o iníquo? Biblicamente falando, aponta para o anticristo. Iníquo significa injustiça. Aquele que não tem justiça. O anticristo, o iníquo, o anticristo. Aponta para ele. E de uma certa forma, irmãos, ele consegue, junto com o rei Assuero, uma declaração para que todos os judeus, por causa de Mardoqueu, viessem a ser executados em um dia. Isso aqui era março. Isso aqui era mês março, abril. E no dia 13 de fevereiro do ano seguinte, todo o povo judeu seria executado. E todas as suas riquezas seriam depositadas, uma oferta para o rei. O rei ficou com os olhos cheios, né? Ainda bem que nós se livrar do povo, nós vamos ganhar uma oferta, então vamos fazer. E aqui se levanta, nessa questão aqui, nesse momento, se levanta duas pessoas. O Amã e a sua prima, Esther. Esther aponta, levanta-se Mardoqueu, Deus levanta Mardoqueu e Deus levanta Esther para a salvação do povo, para Deus trabalhar como provisão de Deus, não é? Esther aponta para a igreja. A igreja. Esther, como é que Esther aponta para a igreja? Esther, ela é uma descendente de judeu. Esther é uma descendência, Esther aponta para a descendência de um povo judeu. Assim como a igreja também é. Nunca se esqueça de que a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela descende do judaísmo. Assim como Esther é descendente de judeu, a igreja também vem de lá. A igreja vem do povo judeu. Muito bem, o segundo ponto. Esther era muito bela. Esther era bela. Esther era linda. Ela foi escolhida. E isso aponta para a beleza. A beleza de Esther. A beleza de Esther. Esther era bonita. E isso aponta para a beleza da igreja. A
beleza da igreja. Então Esther faz um tipo da igreja. Uma terceira questão que aponta de um paralelo para Esther e para a sua igreja. Lá em Esdras, quando sai o decreto, o decreto diz assim, Assuero, o rei dos reis. Muito embora, irmãos, eu não quero traçar um paralelo entre Assuero e Jesus Cristo, mas existe uma questão aqui que é muito natural nós fazer. Assuero é apontado como rei dos reis. Está lá em Esdras, você pode ler lá em Esdras no capítulo 2. Esdras, o rei dos reis e de todas as terras e de todos os homens dessa terra. Olha que nível que Assuero é colocado, um grandioso rei. E esse rei se casa com Esther. Assim como a igreja é noiva hoje do rei dos reis. Você está me entendendo o paralelo? Nessa questão, você está entendendo? Então, é muita coisa. Esther, um quarto ponto em que Esther faz um paralelo com a igreja. Esther intercede pelo povo. Esther intercede pelo povo. Esther vai na presença do rei e intercede pelo povo. Assim como a igreja, de uma forma ampla, fizemos hoje, dobramos os nossos joelhos e pedimos pelo povo, pelo nosso parente, pelo nosso irmão. Da mesma forma, Esther faz pelo povo judeu. Então, com essa introdução, com essa apresentação, com essa base, irmãos, eu quero entrar numa questão de aplicar isso para nós. O que isso tem a ver comigo, pastor? Como é que o senhor chama essa história e como é que nós vamos aplicar isso para a nossa vida? Bom, quando esse decreto sai em abril, quando sai esse decreto de que todo o povo ia morrer. Observe isso. Veja que coisa grandiosa é isso. Foi decretado que todo o povo iria morrer. Isso no ano seguinte, dali a 10 meses. No dia 13 de fevereiro, todo judeu ia morrer. Quando esse recado, quando essa lei, irmãos, quando essa lei chega no ouvido de Esther, de Mardoqueu se desespera. A Bíblia diz que Mardoqueu, quando soube disso, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco e vai para a porta do rei. E fica lá, assentado na porta do rei. E aí então, os transeuntes, aquelas pessoas que passavam, os servos de Esther e tal, fazem Esther saber. Olha, Esther, o teu primo, o Mardoqueu, ele está vestido de pano de saco, com cinza sobre a cabeça, sentado lá na porta do rei. Lá na porta do rei. E Esther manda perguntar, por que estás fazendo isso? O Mardoqueu, o que está acontecendo? What's going on? Por que você está sentado aqui? O que está acontecendo? Você não sabe, Esther? Você não está sabendo? Aí Mardoqueu faz chegar uma daquelas cartas. Mardoqueu faz chegar nas mãos de Esther uma das cartas que o rei tinha selado, que o rei tinha escrito e que tinha sido entregue em todas as províncias do reino. Aqui, olha aqui que coisa terrível que é isso. E aí então Esther, lendo a carta, Esther diz, eu não posso fazer nada. E é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero começar a desenvolver então a nossa prédica, depois de estabelecer essa questão para que você tome pé. É aqui que eu quero chegar. Esther fica sabendo. E quando Esther fica sabendo, a primeira coisa que Esther faz, irmão, Esther manda roupas. Esther manda levar roupa. Não, leva roupa lá. Isso aponta para uma outra questão também, dentro da nossa linha de pensamento. Irmãos, na questão de morrer, na questão do decreto da morte, não adianta trocar de roupa. O trocar de roupa não nos salva. Você está me entendendo? Esther não estava entendendo direito. Esther não entendia direito as consequências. Esther não estava administrando de uma forma muito clara aquela situação. A situação era
muito perigosa. A situação era terrível. Toda a nação vai morrer, Esther. Mas eu não posso fazer nada. Mas eu não posso fazer nada. Aí então o Mordecai manda dizer, escuta, você acha de que pelo fato de você estar na casa do rei, você vai escapar? Você não vai escapar. Nem você, nem a casa do teu pai. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você ficar quieta, de todo, se você não fizer nada, Deus vai levantar. Não, ele não diz Deus. Mas ele diz, de um outro lugar virá socorro. Mas fique sabendo, você vai morrer. E é aqui que eu quero começar a desenvolver essa questão. É aqui que eu quero começar a desenvolver esse pensamento, essa questão. Sabe, meu irmão? Dentro desse projeto, dentro da história, dentro da provisão de Deus, é Deus quem levanta, mesmo o nome dele não estando aparecendo, mesmo o nome dele não estando envolvido, Deus levanta Mordecai e Deus levanta Esther. Deus levanta Mordecai e Deus levanta Esther para salvar o seu povo. Ele tem um compromisso com o seu povo. E nós aprendemos hoje que Deus não abandonou o seu povo. Muito embora pareça que não, parece que as coisas não estão indo bem e tal, e onde é que está Deus, e onde é que está Deus? Mas Deus está providenciando as coisas. Enquanto o nosso adversário, olhe bem a provisão de Deus, enquanto que o nosso adversário, ele está lutando, ele está tramando, porque foi tudo urdido, foi tudo escondido, foi tudo feito de uma forma maliciosa, de uma forma maligna, a nossa morte, a morte do povo, a condenação do povo. Enquanto Amã está tramando de uma forma urdida a morte do povo, Deus está levantando Mordecai e Esther para a salvação desse povo. E aqui eu quero aplicar para nós isso. É claro que, irmãos, que Mordecai, quando diz isso para Esther, ô Esther, você acha que você está aí na casa do rei e você vai ser salva? Se você de todo se calar, de algum outro lugar vai vir a salvação. Por que é que Mordecai diz isso? É óbvio, é claro, é cristalino de que Mordecai tem uma ideia de que Deus está cuidando do seu povo. De um outro lugar virá. De um outro lugar virá o socorro para o povo judeu. Ele não diz Deus, porque Deus não aparece, mas ele está no íntimo dele. Deus vai levantar. Deus vai levantar um outro jeito. Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem sabe, Esther, não foi para esse momento que você foi colocada aí. Uau! O Mardoqueu cutuca Esther no centro da ferida. Mardoqueu coloca o dedo lá no ponto nevrálgico, no centro de Esther. E aí então Esther se conscientiza. Amado, note bem a questão. As cartas já tinham sido escritas. As cartas já tinham sido seladas. As cartas já tinham sido seladas. As cartas já tinham sido enviadas. Selo escrito tal, o terror já tinha tomado conta da terra. O judeu vai morrer, vai tudo morrer. Quem sabe até tinha inimigo do judeu, já contando com aquela grana, porque o vizinho dele era judeu e era muito rico. Um dia eu vou lá, porque eu vou estar debaixo da lei, vou lá, e tudo vai ser meu, entendeu? Quem sabe até estava contando já com a grana na mão. Só que, para o povo de Deus, olha aqui que coisa tremenda, para o povo de Deus, para mim e para você, não interessa o que a lei diz, não interessa o que o juiz diz, não interessa o que o inferno levanta. Para mim e para você, Deus, a mão de Deus, mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que nós não estamos percebendo, Deus está trabalhando em nosso favor, em teu favor. Ele está olhando para ti, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, e de uma forma fantástica, irmãos. O que eu fico surpreso, e eu já preguei sobre isso aqui, eu fico surpreso com a capacidade de Deus, irmã Regina, de mudar a situação. Como Deus muda a situação.
Não precisa, sabe? Não houve nem milagre. Não houve milagre. Se você olhar, não houve assim uma coisa extraordinária. Não. Dentro do natural, no dia a dia, sabe? As coisas acontecendo como devem acontecer. De uma forma natural, de uma forma óbvia. Deus vai trabalhando e Deus vai desenvolvendo a sua proteção para mim e para ti. Assim como ele fez lá. Se você observar, não houve uma intervenção fantástica. Não houve nada. Simplesmente a rainha entra no pátio, fala com o rei e Deus vai mudando as coisas. Isso me atrai em Deus. Eu fico apaixonado por Jesus, de como ele, sabe, irmãos, às vezes nós estamos engolfados, sabe? Nós estamos com o nosso barquinho perecendo. Você lembra? Nós estamos com o barquinho perecendo no meio de uma tempestade. Lá em Lucas está registrado de que eles estavam no meio do mar. E a Bíblia diz, no grego ali, que é como uma bigorna. Você sabe o que é uma bigorna? Uma bigorna é aquele pedaço de ferro pesado e com o martelo, bem, já viu aquele filme de bang-bang, ele fazendo ferradura para cavalo? Bem, o mar batia no barco como o martelo bate em uma bigorna. E a ideia do mar era sucumbir o barco. E o povo ali, vamos morrer tudo. Não tem jeito mais, porque ninguém vem nos socorrer. Não tem. Acorda, Jesus. Irmãos, Jesus levanta e com uma palavra. Cala-te. Fica quieto aí, rapaz, eu estou no barco. Você está entendendo, irmão? De como Deus muda a situação? Deus não precisa de recurso para apresentar recurso. Ele inventa um recurso para que o recurso seja o nosso recurso. É confuso isso, né? Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Olha bem a mulher adúltera. A mulher, diz a Bíblia, que os escribas dizem. A Bíblia diz o que os escribas dizem. Essa mulher foi pega no ato. E a mulher foi levada para a presença dos escribas. A mulher estava morta. Nada mais salvava a vida da mulher. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. A lei dizia que ela tinha que ser morta. Os escribas pegaram ela no ato. E para quem é que pedir socorro para Deus? Quem deu a lei foi Deus. É Deus quem disse que ela tinha que ser morta. E os escribas estavam ali para nada mais a não ser exercer a lei. E agora o que vai acontecer? Vão morrer. Não, mas vamos pedir misericórdia para quem? Para os escribas? Tem jeito. Para Deus? É Deus quem está mandando. E aí ela se encontra. Qual foi o erro dos escribas? O erro dos escribas foi levar a mulher para Jesus. O erro deles, a fatalidade deles, foi levar ela para os escribas. Irmãos, com algumas palavras, Deus muda aquela cena mortal para a vida. O que foi? Não, porque foi, ok, quem não tem pecado aqui na primeira pedra. E virou as costas, e se abaixou. E foi cuidar do seu business. Eu não sei o que Jesus escreveu na areia, mas se você perguntar para mim, eu vou dizer, Jesus escreveu assim, mulher, a minha graça te basta. Amado, um ponto que eu quero deixar claro, enquanto o inferno, enquanto Satanás e os seus anjos tramam contra a tua vida, o objetivo dele é te matar. O Amã está aí para matar. O Amã está aí para roubar o que você tem. Não sei se roubou a saúde, roubou o emprego, roubou a felicidade. Eu não sei o que é que te roubou. O que eu sei te dizer é o seguinte: enquanto ele trama aqui, Deus providencia daqui. Deus providencia daqui. Ele está do nosso lado. Muito embora a mão dele não apareça, muito embora o nome dele não apareça, isso não importa. Assim como Mardoqueu diz, olha, se tu te calar, nós vamos morrer e você vai morrer, mas de um outro lugar virá socorro. Mardoqueu acreditava na indestrutibilidade do povo judeu. Mardoqueu cria nisso.
Mardoqueu cria nisso. E Mardoqueu fez o quê? Mardoqueu tirou a sua roupa e foi jejuar e orar. Sabe por quê, irmãos? Essa questão, isso precisa ser conosco também. Às vezes, irmãos, Deus permite essas questões para nós buscar mais a Deus. Com mais força, com mais veemência, com mais choro, com mais pano de saco, com mais cinza na cabeça. Sabe quando o judeu se vestia isso? Tá, o Senhor, eu não sou nada. Eu sou um pedaço de pó. Eu sou uma coisa imunda. Pano de saco. Eu sou imundo. Sabe, Senhor, eu não tenho direito a nada. Sabe o que eu estou te pedindo, Senhor? Eu estou te pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu não valo nada. Eu não tenho valor nenhum. Eu não sirvo para nada. Se de um lado eles estão trabalhando, do outro lado, Deus está provendo você. Quem sabe, irmãos, Deus tem prometido para você alguma questão. Quem sabe você tem o direito de alguma recompensa. Olhe bem para isso, que coisa tremenda que é isso aqui. E quando a Bíblia diz, eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero pegar a fonte para mim esclarecer isso aqui. Mardoqueu, há alguns anos atrás, Mardoqueu tinha feito uma grande coisa para o rei. Mardoqueu tinha descoberto um plano de que o rei seria assassinado. E Mardoqueu Mardoqueu delata as pessoas que estavam tramando o plano é descoberto e o rei é salvo. E ele tinha direito a uma bênção. Ele tinha direito a um presente, a uma gratificação. E já fazia tempo, já fazia uns 5 anos. E naquela noite, irmãos, olha como Deus mudou a coisa. O rei foi dormir. Escuta, eu perdi o sono. Olha como Deus trabalha, irmãos. Não precisa cair fogo do céu. Às vezes, ei, Senhor, derruba. Não precisa nada disso. Deus trabalha assim, ó. Tirou o sono do rei. E o rei ficou sem dormir, perdeu o sono. Traz o livro lá das crônicas e vamos ler. Foi ler justamente ali. Providência. Não existe coincidência. É providência de Deus. E foi isso. E aí o rei perguntou, escuta, o que foi feito para esse camarada? Rei, parafraseando, foi esquecido de dar um presente para ele. Irmão, os homens podem esquecer de você. O pastor pode esquecer de você, irmã Ana. Hein, mãe? O pastor às vezes esquece. Mas está marcado no livro. Está registrado no livro. Sabe por quê? Porque no livro ninguém esquece. Pode fazer tempo. Já fazia 5 anos. E quando foi lido isso, o rei pergunta, escuta, quem é que está aí, pano de saco aí na porta do palácio? É ele mesmo. Poxa, o cara vai. Chegou o dia. Você está entendendo, irmão? Chegou o dia. O dia não é eu e nem você que determina. É o dia do rei. É o rei quem determina. As coisas boas que você fez. Quem sabe você não foi recompensado ainda. Mas lembra-se, nós não chegamos ainda no palácio. Nós estamos a caminho do palácio. Nós vamos chegar na porta do rei. O dia da recompensa vai chegar. Está registrado, está no livro. Está no livro. Não interessa o que você fez. A Bíblia diz, um copo de água fresca vai ter a sua recompensa. Está escrito. E se está escrito, como dizia o pastor Bertoldo, se Deus escreveu, bem, pode demorar, mas o dia da recompensa virá. Mardoqueu creu nisso. Mardoqueu cria nisso. Mardoqueu tinha certeza disso. Socorro vem de alguma parte. E é claro que ele está citando as promessas de Deus. E Mardoqueu foi orar. Isso tem que acontecer conosco, irmãos. Isso precisa mudar na nossa vida. Quantas das vezes nós queremos fazer a coisa com a nossa força? Quantas vezes nós queremos, para os nossos problemas, trocar de roupa?
A troca de roupa é uma coisa estereótipa, não muda o interno. A rainha deu, vai lá dar uma roupa para ele para trocar aquilo. Ninguém pode fazer nada. É claro que pode fazer. Você não pode fazer, mas você tem uma alavanca. Você tem uma alavanca que move a mão de Deus, a provisão de Deus. Aleluia.